Bem, Roger Machado não está bem no Fluminense, isso é um fato. Mas vai ser demitido? Acredito eu que não. Deveria, a gente precisa conversar sobre isso. Essa é a pauta desse vídeo aqui. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Tá aqui, ó, minhas redes sociais vão aparecer aqui na tela. Você deixa seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, @Gabriel do Amaral B no Instagram, @Gabriel Amaral com 3 L's no final no Twitter. Bem, já fiz as funças. Ah, não, um xbet, casa de apostas patrocina que o Raiz tricolor. E você, enfim, a gente vai ter o sorteio na live. Vamos ter aí um sorteio nesse final de semana. No sábado a gente sorteia o cupom de junho, né? De quem mandou. Pra quem não sabe, tá tudo explicadinho aqui na descrição. Se você for lá e fizer um depósito. Não, tem gente mandando de aposta, tá, galera? Não é uma aposta num xbet, é um depósito. Colocar o valor lá. Qualquer valor que você colocar, manda o comprovante para o e-mail que tá aqui na descrição. Você tá concorrendo à camisa oficial do Fluminense, que eu não estou, né? Porque trouxe roupa para poder ir pro estádio, não pode entrar no estádio com camisa do Fluminense. Tô aqui em Volta Redonda ainda, indo embora daqui a pouco. Bem, e aí, se você quer participar do sorteio de julho, manda o comprovante. A partir de agora já está concorrendo ao sorteio no final de julho. A gente vai fazer o sorteio de junho agora no final de semana. Vamos falar de Roger Machado? Então entra a vinhetinha aí separando. Agora sim, Roger Machado. Bem, como eu falei abrindo, o Roger Machado hoje, o Fluminense está no seu pior momento. É o pior momento, não estou nem falando aqui, nesse momento aqui eu nem falo só de futebol. Incluo o futebol, mas coloco todo outro cenário de pressão da torcida, de situação em campeonatos, etc. O Fluminense está hoje no seu pior momento, para mim, desde a saída de Odair Hellmann. A saída de Odair Hellmann da Copa do Brasil, aquela eliminação para o Atlético Goianiense. Não acho que nem o pedaço ruim ali com o Marcão, né, quando ele assume, no mês de dezembro é pavoroso, recuada total contra o Vasco tomando empate, derrota acachapante para o Atlético Goianiense, para São Paulo, dentro do Maracanã, com São Paulo. Enfim, o 5-0 para o Corinthians, a gente tinha acabado de ganhar um Fla-Flu. Então acho que nenhum desses momentos foi pior do que o momento atual em que o Fluminense está, né? São 4 jogos sem vitória, sendo desses 4 jogos, na teoria, 2 em casa, uma goleada por 4-1. A gente não era goleado desde o 5-0 e antes disso fazia muito tempo que a gente não tomava uma goleada. Então, assim, o momento atual é muito ruim. E eu vou bater lá naquele lado de Odair Hellmann por um ponto que a gente ainda tá em todas as competições possíveis de se estar. Perdeu a final do Carioca, só a final, fez o que era, entre aspas, a obrigação, o Fluminense cumpriu. E na hora do vamos ver, perdeu a final. Mas nos outros campeonatos continua, então ainda não tem o famoso dano irreversível. O que é isso? Quando o Fluminense cai para o Atlético Goianiense, aquela derrota é muito pior do que o 5-0 no Corinthians. Porque quando a gente toma 5-0 no Corinthians, vai bater na Libertadores depois. O Atlético Goianiense não tem como mais você reverter. Hoje, com o Roger, ainda não tem esse dano. Mas é o pior momento, sem dúvida. É um momento conturbado, onde a gente não tem certeza de qual seria o time titular do Fluminense e tem dúvidas em várias posições. Mas, como eu falei na abertura aí também, o Roger não vai ser demitido. Gabriel, você tá dando uma informação aqui? Claro que não. Não sou maluco ficar dando... de querer bancar uma informação aqui agora. É opinião. Com base em quê? Em análise. O Mário Bittencourt até hoje só demitiu por vontade dele um total de 0 técnicos. O fato é esse. Diniz, segundo as versões que a gente vê, enfim, acho que os dois lados confirmam isso. Quem demitiu não foi Mário Bittencourt, deu entrevista recentemente falando que não demitiria, foi Celso Barros. E no caso de Oswaldo Oliveira, para Mário Bittencourt também já falou algumas vezes, não sei se eu ouvi isso em off, né, de alguém próximo e tal, ou se ele já falou em público, mas posso falar aqui, só demitiu o Oswaldo por causa do dedão pra torcida, né? Nem a confusão com o Ganso, você vê a coletiva, tem panos quentes já na confusão, enfim. Então ele não queria demitir pelo desempenho técnico, o que é pavoroso, era pavoroso aquele time de Oswaldo. Odair depois, Marcão assume, volta a ser auxiliar, Odair assume, Odair pede pra sair, Marcão assume, chega a Roger, Mário Bittencourt até agora, por vontade dele, não demitiu o técnico, mesmo precisando demitir. Eu concordo com quem fala que a demissão de Diniz naquele momento, concordaria total com a demissão de Oswaldo Oliveira, mas Mário Bittencourt não as fez. Agora, voltando, né, para Roger Machado, ou seja, não deve demitir, não vai ser esse resultado. Eu, pelo menos, acredito que Roger Machado não caia do Fluminense enquanto o Fluminense estiver na Libertadores. Pelo menos por análise. Então, assim, acho que não vai acontecer. Só que a gente pode fazer um balanço do trabalho de Roger.
a gente tem algumas coisas a favor, que alguns vão defender e usar para defendê-lo, e tem algumas coisas contra, que alguns vão usar para poder justificar uma possível saída dele, uma possível demissão e tal. Vamos começar aqui, eu vou contrapondo um com o outro e tal, para poder trazer as duas visões. Nesse lado aqui eu tenho as minhas opiniões, mas vou colocando de acordo com o que eu vou falando, né? Não vou falar, agora o meu veredito não. Motivos, eu vou começar com um motivo, porque normalmente o motivo que é a favor também é uma questão contra. Como, por exemplo, a maratona de jogos. Roger tem comentado por várias vezes de que ele não consegue treinar, na temporada inteira ele só teve uma semana livre, que foi ali no início de abril, ainda durante o Carioca, e de lá pra cá, se você pegar aí, já são mais de 10 semanas com o Fluminense jogando quarta e domingo. Isso é difícil, porque eles, quando é jogo fora de casa, igual aqui em Volta Redonda, eles vieram na terça, chegam na quarta muito tarde no Rio, aí na quinta já não pode treinar de manhã, porque não dá tempo, enfim. O Roger tem feito essas explicações, o que de fato são verdadeiras, né? A maratona de jogos complica. E ela não complica só no fator não ter tempo para treinar, mas ela vai implicar também em você precisar poupar Fred, Nenê, Lucas Claro, Egídio, Caio Paulista. Eu tô citando jogadores titulares que foram poupados recentemente por motivos de quase estarem lesionados. Isso atrapalha, obviamente. Porém existe o fator contra isso. Todo mundo tá numa maratona de jogos, Jorge. São poucos os times. O Atlético Paranaense jogou a Copa Sul-Americana enquanto o Fluminense jogava a Libertadores, e jogou a Copa do Brasil enquanto o Fluminense jogava a Copa do Brasil. A diferença é que no estadual o Atlético dá aquela cagada e andada quase que pro estadual inteiro. Mas é o mesmo volume de jogos. O Fortaleza, idem. Mesma coisa também. Então, assim, nesse momento, todos os times estão reclamando de maratona de jogos. Então isso também não é uma desculpa. O Corinthians, que a gente acabou de enfrentar, a mesma coisa, né? Jogou Sul-Americana. O Fortaleza teve a Copa do Nordeste. É o tipo de maratona que todos estão incluídos. Então, por mais que seja uma justificativa para alguns problemas, não cola para quando você vai comparar com o adversário. E aí a gente vai para outro motivo a favor, que aí o cara vai falar, pô, mas e os desfalques? Você citou aí, ó. O Fluminense teve vários desfalques. Gabriel, informação que você mesmo falou, Gabriel. O Fluminense, isso é o cara falando, o cara defendendo o Roger. O Fluminense tá. Qual foi o bom jogo do Fluminense? O jogo contra o River, né? O jogaço ali da temporada, acho que em todos os cenários, o jogo contra o River. Foi a única vez que o Fluminense escalou aquele time titular. Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro, Egídio, Martinelli, Iago, Nenê, Caio Paulista, Fred e Gabriel Teixeira. Esse time só jogou junto uma vez, Gabriel. Pô, depois disso teve desfalque atrás de desfalque, aí tem convocação de Nino, lesão de fulano, aí tem que poupar fulano. Não dá, pô, o cara não tem tempo e tal. Ok, concordo. Realmente, Samuel Xavier, por exemplo, tá fora 5 jogos. Última partida de Samuel Xavier, ele entrou, jogou 20 minutos quando o Atlético Goianiense saiu, né, ainda lesionado. A última partida dele foi contra o Red Bull, aquele empate por 2-2 em São Paulo. E depois disso, a vitória contra o Santos ele já não estava, mas os 4 jogos sem vitória, também Samuel Xavier não estava. Os últimos 3 jogos, Caio Paulista não jogou, lesionado. Então é fato que os desfalques fazem ali realmente uma importância. Roger não tem tido, todo jogo o Roger tem que mudar a escalação, seja por questão de desfalque ou por poupar e etc. Porém, a gente vai puxar um outro tema aqui contra a Roger também, que é a falta de variação. E essa falta de variação, ela tem 2 etapas. Ela tem a primeira etapa com muitos jogadores disponíveis, em que Roger não variava o time, forçava a mesma forma de jogar, que era defendendo num 4-4-2, ele fazia as 2 linhas de 4, ainda com Luiz Henrique e Kaique, por exemplo, né? Botava Luiz Henrique e Kaique aqui pelas pontas, com o Iago e Martinelli pelo meio, Nenê e Fred na frente. E não variava o time, foi forçando até que perdeu o Carioca e precisou mudar. E depois dessa mudança, passa a dar muito certo. Você bota um 4-1-4-1, Martinelli aqui no meio, outra linha de 4 aqui com Caio Paulista e Caio Paulista aberto e Gabriel Teixeira aberto, com o Fred mais à frente sozinho. O Fluminense voa no início, ótima partida contra o São Paulo, excelente partida contra o River, excelente partida contra o Red Bull Bragantino em casa. Aí os desfalques começam a vir, etc. E o time precisa de uma nova variação, né? E não acha. Aí a segunda etapa da falta de variação. A primeira era não variar. A gente sabia que o Fluminense ia começar jogando de maneira X, ia fazer as 5 substituições, tirando os 2 pontas, Nenê e Fred e um volante, ia terminar o jogo. E se estivesse precisando do resultado? Aí você segura Fred no jogo, ou Nenê no jogo, um dos dois, para poder, ao invés de tirar um volante, tirar os 2 volantes e colocar Bobadilha. Era isso.
Era isso, basicamente, as mexidas do Fluminense. A gente sabia, não tinha variação. Agora, quando precisou variar, Roger não tá encontrando. E aí é onde eu cobro muito o Roger. Quando precisa. Eu acho que hoje o Roger tá tentando variar o time. Ele tá tentando achar variações, não tá fazendo mais as mesmas escalações. Tanto que a gente acabou de ver um time sendo goleado pelo Atlético Paranaense, começando com Casares, Nenê e Fred. Isso não tinha acontecido ainda. E depois ele tentando um time com Ganso, Nenê e Fred. Ok, ele tá tentando as variações. O que mais me dá medo é isso, porque ele tá tentando e não tá conseguindo. Tá faltando repertório, é o famoso repertório. E é isso que me dá medo pro futuro. Hoje o Fluminense tem 3 jogos e até comentei isso no podcast do GE Fluminense. Pessoal, ouça o podcast do GE Fluminense, que tá muito interessante. Cauê Rademacher, pistolaço, falando até de rebaixamento já. Vale ouvir que tá muito interessante. Mas eu até falo disso lá. O Fluminense não encontra variações e quando a gente classificou para as oitavas da Libertadores e a gente comemorou o Cerro Porteño, só tinha uma preocupação na cabeça. Ok, o time tá bem, então tem uma preocupação que é como o Roger vai achar um substituto para Martinelli. Vai ter que contratar, o André vai ser o substituto, a gente tinha essa preocupação. A gente tem umas 6 preocupações agora. Egídio não pode machucar, Caio Paulista e Samuel Xavier tem que voltar. E Nenê vai ser titular? Até quando? Esse é outro problema de Roger, a demora para mexer. Você tem um time que tem Nenê, e vou pegar o time do jogo contra o Atlético Paranaense com Nenê e Fred, e ainda com Casares, você não pode ir fazer marcação alta. Não é esse o jogo que você vai fazer. Se você tem um time desse, você ainda coloca um Ganso depois, você não pode fazer marcação alta. O jogo contra o Corinthians escondeu alguns problemas que o Roger tinha falado, e que eu até falo disso na análise aqui depois, quando ele, por exemplo, ele mantém Ganso em campo tirando Iago. Por quê? Porque ele apostou na manutenção da posse de bola. Ok, totalmente lúcido ali, Roger, pensar nisso. E deu certo por quê? Porque o Corinthians não foi forçar a intensidade. Porque a gente perdeu a intensidade naquele jogo com a saída de Iago, o Corinthians não forçou, deu certo. No jogo contra o Atlético, não. Quando ele tirou a intensidade do meio tirando Iago, quando ele tirou a intensidade da ponta com o Casares, tivemos um problema sério com o Atlético Paranaense, que é um time intenso de velocidade, de troca de posição e de armação rápida o tempo todo. Foi um problema. Roger tem muitos problemas hoje no Fluminense para resolver. É para demissão? Vocês sabem disso, acho que desde que começou aqui o Raiz Tricolor, eu pedi a demissão de 2 treinadores, de Marcelo Oliveira e de Oswaldo de Oliveira. Odair Hellmann, eu confesso que não lembro se eu cheguei a falar aqui pedindo a demissão, mas acredito que sim também, ali quando o jogo contra o Palmeiras, foi no início. Mas o Oswaldo de Oliveira era óbvio, Marcelo Oliveira e Odair Hellmann, que eu pedi, de Marcelo que estava certo, de Odair eu estava errado. Eu não curto esse negócio de demitir técnico muito no início. Gabriel, vai esperar a gente ser eliminado na Libertadores então? Cara, a não ser que a gente contrate um bombeiro, aquele treinador bombeiro, que eu não acho que não é o tipo de treinador que eu quero ver no Fluminense, não vai chegar pra resolver nada no jogo contra o Cerro, não, tá? Eu acho que o cenário hoje do jogo contra o Cerro, aí é minha opinião, posso estar errado. O cenário hoje do jogo contra o Cerro é ruim com Roger, pior sem Roger. Porque se a gente for buscar um treinador no mercado e a galera tá reclamando, né, Roger? Por que Roger não tira o Nenê? Concordo, realmente não faz sentido pra mim. Roger vê uma importância em Nenê no segundo tempo que pra mim eu não vejo. Agora, Renato Gaúcho? Sério mesmo, Renato Gaúcho. Você tá falando de grupinho de panela e vai trazer Renato Gaúcho. Beleza, né? Vai por conta e risco. Sobre Marcão, que seria outra opção, né? Tira Roger e bota Marcão. Nos 2 trabalhos de Marcão, a gente teve problemas ali nos 10 primeiros jogos. No de 2019, um pouco menos de problema, né? Porque ele juntou o grupo, fechou muito o grupo no início, mas depois veio aquela sequência de derrota pro Flamengo, por exemplo, 2-0, gol de Gerson, acachapante. E em 2020, aquele problema da série inicial com Vasco, Atlético Goianiense, São Paulo, em que vai lá ver os comentários que a galera fazia, que Marcão só gritava boa, boa, não acertava o time e estragou tudo que o Odair tinha produzido. Eram os mesmos comentários. Não veria com bons olhos uma troca hoje, não. Mas também não sou cego de vir pra cá falar de que Roger tá tudo bem, é só confiar nele que uma hora vai. Não, tem problemas pra cacete. Muitos problemas. A diferença é que aqui no Raiz Tricolor você vê os problemas e você vê a opinião. E a opinião pode ser diferente da sua. Discordou? Comenta aqui embaixo. Às vezes você pode querer demitir Roger também. Isso não tem problema nenhum. Pode discordar, inclusive, das minhas opiniões. Tá tudo de boa. Mas aqui você não vai ver nenhuma defesa de Roger, até porque nem conheço o Roger, pra ser sincero. E também não vai ver um demite tudo e uma decisão irracional do momento
Pra mim não funcionaria. É isso, até a próxima, valeu!